Bem, vamos falar agora do IPI, tá certo? Vamos falar um pouco do IPI, o julgado que eu selecionei para vocês aqui. Quanto ao IPI, eu vou trazer para vocês uma questão que volta e meia vem na jurisprudência do STJ e que, curiosamente, foi objeto da minha prova de sentença na Magistratura Federal da 2ª Região em 1996. Quer dizer, a sentença que eu tinha que proferir na prova discursiva da Magistratura Federal era uma sentença de embargos à execução fiscal. Eu me lembro que tinha quase 10 preliminares que eu, evidentemente, teria que afastar com sólidos fundamentos, porque numa prova de sentença você não vai acolher a preliminar, não é isso? Você vai afastar a preliminar porque você vai chegar ao mérito para responder a questão completa. Você imagina se numa prova de sentença você vai acolher a primeira preliminar, extinguir o processo, a sua sentença vai ter um parágrafo e, evidentemente, você será devidamente e sumariamente reprovado, né? Então você vai rejeitar as preliminares para atingir o mérito, não é isso? Muito bem. A questão se relacionava ao serviço de composição gráfica, ou seja, se incidia o ISS, ou seja, se tratava efetivamente de um serviço de qualquer natureza, ou se seria uma operação de industrialização, se recairia sobre a composição gráfica o IPI. Então vamos tomar como exemplo uma empresa que confecciona cartão de visitas. Né? Então ela presta aí um serviço de composição gráfica, o cartão de visita. Você vai lá, eu quero um cartão de visita, eu sou advogado, eu quero o meu nome, quero esse símbolo aqui, essa balancinha da justiça, advogado, está aqui meu endereço, meu telefone, eu quero que conste tudo isso no cartão. A jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos e que está reproduzida na jurisprudência atual do STJ, sempre entendeu que sobre a atividade de composição gráfica incide ISS e não IPI, ou seja, não se trata propriamente de industrialização, e sim de prestação de serviço, tá certo? Então, aí não há muita novidade, o STJ, inclusive, tem uma súmula, a súmula 156, não é, dizendo a prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Também havia uma discussão se envolveria também o ICMS, porque há o fornecimento da mercadoria, que é o cartão propriamente dito. Mas prevalece aí o serviço, incide só o ISS, não há incidência de IPI. Bom, aí o STJ me sai com o seguinte julgado. Quando imagina você um supermercado que encomenda de uma empresa que realize, vamos dizer, que confeccione, que fabrique efetivamente sacolas plásticas para os seus clientes poderem levar as mercadorias para casa, com a logo do supermercado, quer dizer, com uma composição gráfica na sacola, como é comum ocorrer nos supermercados, né? E aí vem a discussão. Essa atividade reclama a incidência de ISS ou de IPI? O STJ, nesse julgado recente, e que eu entendo muito relevante, porque representa uma nuance em relação à súmula 156, entendeu que incide o IPI. Por quê? Porque ele considera que aqui a composição gráfica é elemento secundário, tá certo? O elemento primordial aí dessa encomenda é efetivamente a fabricação das sacolas plásticas, né? Até porque imagine você o seguinte, para você saber se é preponderante ou não a composição gráfica. Se você, advogado, pede para fazer o cartão de visitas, e aí quando recebe o cartão vem um cartão em branco, vai te servir de alguma coisa esse cartão? O serviço foi devidamente prestado? Evidentemente que não, houve um erro. Você vai devolver os cartões porque eles não se prestam a nada se vierem em branco. Agora, e se o supermercado recebe a sacola em branco? Ainda assim, o cliente não vai pegar a sacola, colocar os alimentos, colocar as compras e levar para casa? Não vai servir ao fim a que se destina a sacola? Não é verdade? Vai ou não vai? O cliente vai reclamar, pô, mas essa sacola não tem a marca do supermercado estampada. Claro que não. Nesse caso, a composição gráfica é secundária. E aí o STJ diz o seguinte, olha, eu não estou cancelando a minha súmula 156. Eu estou apenas entendendo que nessa hipótese a composição gráfica é secundária e a incidência, então, é do IPI, porque essa atividade é de efetiva industrialização. Tá? Então esse é o julgado que eu queria trazer para vocês aqui, o recurso especial 725.246,
relatado pelo ministro Teori Zavascki, 725246, entendendo que, quando a composição gráfica for secundária, a incidência do IPI, tá certo? Sem cancelamento da súmula 156, que reclama a incidência do ISS, porque o pressuposto da súmula 156 é que o serviço de composição gráfica não seja secundário, seja atividade principal. Um outro julgado sobre o IPI que eu queria trazer para vocês trata da legitimidade para repetir o indébito. É uma outra mudança na jurisprudência do STJ. Até bem recentemente, o STJ vinha entendendo que o contribuinte de fato teria legitimidade para repetir indébito tributário pertinente ao IPI. Quem não sabe o que é contribuinte de fato, rapidamente eu vou explicar. O IPI é um daqueles impostos chamados indiretos. Por quê? Porque o ônus tributário, o ônus econômico da tributação se agrega ao preço do produto, tá certo? De maneira que o consumidor, quer dizer, aquele que adquire o produto, ressarce o contribuinte, que é o industrial, do tributo por ele suportado. Por isso também é que não cumulativo, ele é plurifásico e você tem que abater de cada incidência o que foi cobrado na operação anterior para não sobreonerar o preço do produto e praticamente inviabilizar a sua aquisição, o seu consumo, né? Então, o IPI, assim como o ICMS, em certos casos o ISS, é exemplo de imposto indireto. Ora, no imposto indireto, você tem que observar na repetição de indébito tributário a previsão do artigo 166 do CTN, do artigo 166. O artigo 166 do CTN é aquele que diz que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, ou seja, impostos indiretos, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Então vejam, no caso do imposto indireto, para o contribuinte de direito, que é o efetivo contribuinte, o industrial, no nosso caso aqui, pedir a repetição, ele tem que provar que não repassou ao terceiro o encargo, e ele prova contabilmente isso, tá certo? Ou que está autorizado por esse terceiro a pedir a repetição do indébito. O terceiro expressamente, aquele que suportou a carga, que é o chamado contribuinte de fato, o consumidor, que pagou o preço, embutido nesse preço a margem tributária, autoriza então o industrial a pedir a repetição. Muito bem, o STJ vinha interpretando essa previsão do artigo 166 como a validar que o próprio contribuinte de fato pedisse a repetição em juízo, provando haver suportado o ônus econômico da tributação. A jurisprudência, no entanto, foi alterada, tá certo? E o STJ agora repele em qualquer caso que aquele que não tenha figurado na relação obrigacional tributária como contribuinte de direito, né, ou responsável, venha a juízo pedir a repetição, mesmo que tenha efetivamente suportado ao final daquele processo o ônus econômico da tributação, sem possibilidade de recuperação de qualquer outra pessoa. Quem não figura no vínculo tributário, quem não figurou, não pode pretender discuti-lo em juízo, não pode pretender repetir indébito tributário. Essa é a posição que o STJ vem adotando aqui. Então eu cito para vocês o recurso especial 903.394, 903.394, relatado pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, hoje ministro da Excelsa Corte, tá certo? Negando ao contribuinte de fato legitimidade para repetir indébito tributário no tocante a impostos indiretos. Bom, em relação ao ICMS, que também é imposto indireto, na substituição tributária para frente, há previsão expressa do contribuinte substituído, que deixa a relação tributária, portanto, não integra a relação de pedir essa repetição, mas porque a Lei Complementar 87 de 96 expressamente prevê essa legitimidade. Não vou me alongar em relação ao ICMS, porque não é matéria da nossa palestra e eu teria que estabelecer várias outras premissas, ok?